Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Esse texto é um texto diferente demais do que foi estudado semana passada. Se você acompanhou o culto virtual, você pôde ver que Paulo, semana passada, vai tratar da questão das carnes sacrificadas a ídolos. Os coríntios estavam comendo carne que havia sido sacrificada a ídolo. Então, capítulo 8, de 1 a 13, Paulo vai falar disso. Agora parece que Paulo muda de assunto, mas vocês verão que não. O amor que precisa estar acima de tudo, de tudo. Mas no capítulo 9, parece que ele quebra a sequência. Paulo tinha isso. A mente de Paulo é objeto de estudo. A capacidade que Paulo tem de mudar de assunto, de colocar um assunto de cabeça para baixo, de argumentar de forma diferente, de fazer perguntas retóricas. A capacidade que ele tem é uma coisa impressionante. Ele diz assim: quanto às coisas que me escrevestes. Primeiro ele aborda a questão do casamento, a questão do celibato, a questão da sexualidade. No capítulo 8, ele vai tratar de outro problema, um problema sério que estava acontecendo na igreja. E que problema era esse? Um problema que envolvia, mais uma vez, dois grandes grupos na igreja. O grupo dos chamados fortes e aquele grupo que a própria palavra de Deus, o próprio Paulo, vai denominar de fracos. Não que as pessoas fossem fracas espiritualmente, mas elas eram fracas, elas ainda não haviam compreendido a essência da liberdade cristã. E esses dois grupos estavam tendo um embate na igreja, e a igreja estava a ponto de sofrer um cisma, uma rachadura. E Paulo vai ter que intervir. Por quê? É aqui que entra o contexto. Na cidade de Corinto, havia dois grandes fornecedores de carne. Vocês se lembram do nosso estudo semana passada. O primeiro fornecedor de carne eram os açougues. Nos açougues, nos mercados, você poderia comprar toda a variedade de carne que era oferecido. O problema era o preço. Essas carnes eram muito caras e as pessoas não conseguiam comprar. O segundo fornecedor de carne, então, que havia na cidade, eram os templos religiosos. Porque não era apenas o judaísmo que oferecia animais em sacrifício. Os cultos pagãos, as religiões pagãs também ofereciam animais em sacrifício. Então, o que é que estava acontecendo?
Esses irmãos, chamados libertos, os fortes, os maduros na fé, eles estavam, por conta da sua liberdade em Cristo, comprando essas carnes vendidas pelos templos religiosos. E vocês sabem que em Corinto havia mais de 1000 templos religiosos. Os dois grandes eram os templos de Apolo e de Diana, dos Efésios, que era aquela Diana que Paulo vai ter muito problema lá em Éfeso, não é? Por conta daquela deusa, houve uma convulsão e Paulo quase foi morto. Pois bem, havia em Corinto um templo dessa deusa chamada Diana dos Efésios, ou Artemis para os romanos. E havia pequenos templos, onde os animais eram oferecidos em sacrifício. Quando as cerimônias terminavam, o que é que eles faziam? Pegavam as carnes daqueles animais e distribuíam para os oficiantes do culto, sacerdotes, sacerdotisas, todos os que estavam envolvidos com o culto. Aquilo que sobrava era vendido para os de fora, por um preço bem mais em conta. Entendem, irmãos? Então, esses irmãos libertos, se podemos dizer assim, da igreja de Corinto, esses irmãos, eles compravam essas carnes, mas não é só isso. Não é só isso. Eles também iam para os templos religiosos, eles iam até lá. E eles participavam das celebrações religiosas. Não que eles estivessem cultuando aquele deus pagão, mas eles iam para esperar o término da celebração e assim poderem comprar aquela carne. E não é só isso. Muitas vezes, eles comiam aquelas carnes lá mesmo no templo religioso, junto com os amigos pagãos. E quando alguém ia argumentar com eles sobre isso, eles diziam assim: eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, porque eu sou livre em Cristo. O ídolo não é nada. Uma carne sacrificada a ídolo, ela não tem nenhum tipo de valia. O ídolo não consegue contaminar a carne que eu compro, a carne que eu como. Aquele culto é um culto vão. Eu não vou ao templo para cultuar, eu não vou ao templo para adorar aquela divindade. Eu vou ao templo tão somente para comprar a carne. Só que na igreja havia um outro grupo. Um grupo de pessoas que havia participado de todas aquelas celebrações no passado. Um grupo de pessoas que esteve, de certa forma, envolvidos diretamente com aquelas celebrações pagãs. E elas conheciam como ninguém o que acontecia lá dentro. Muitas daquelas celebrações eram às escondidas, eram secretas, e eles sabiam o que acontecia lá dentro. Eles sabiam que eram invocados as divindades dos antepassados, e ali acontecia toda sorte de rituais macabros, sórdidos, obscuros. Então, essas pessoas que se converteram, elas estavam na igreja estarrecidas, embasbacadas, boquiabertas, com a coragem desses irmãos de irem até o templo pagão, de onde elas vieram, e comer aquela carne que havia sido sacrificada aos ídolos, e elas participaram daquilo muitas vezes. Então, ao verem aquelas pessoas assentadas nas mesas, nos templos religiosos, ao verem aquelas pessoas comerem aquelas carnes sacrificadas aos ídolos, esses irmãos, entre aspas, mais fracos, estavam tendo dificuldades na sua fé e na sua relação com Cristo. O zelo deles pela palavra de Deus, o zelo deles por Cristo, o amor deles a Jesus, os impediam de aceitar que aquilo fosse uma coisa normal. Então, eles estavam entrando em choque dentro da igreja. Os menos esclarecidos, se podemos dizer assim,
achando aquilo um absurdo e se escandalizando com a postura dos mais esclarecidos. E quando eles iam argumentar, irmão, eu te via sentado lá naquela mesa, comendo aquela carne imunda, e isso também era incrementado pelos judeus, porque os judeus crentes, os que se haviam convertido, eles também não comiam qualquer tipo de carne, porque eles ainda estavam presos às leis dietéticas. Eles ainda observavam a lei de Moisés. E eles não comiam qualquer tipo de carne. Então, instigados também pelos judeus, eles argumentavam com os mais esclarecidos, os libertos. Eu vi vocês lá, assentados na mesa, comendo aquele tipo de carne imunda, aquela carne que foi sacrificada a ídolos. Irmão, isso é um absurdo. Irmãos, isso não pode. E esses irmãos mais esclarecidos falavam assim: vocês é que precisam amadurecer, nós somos livres para fazer o que quisermos. Nós temos o direito de fazer aquilo que nós bem entendermos, porque a nossa consciência não nos acusa. Nós comemos e vamos continuar comendo a carne sacrificada a ídolos. Para vocês é que ela tem algum problema, para nós não. O ídolo não é capaz de contaminar aquela carne, porque nós damos graças a Deus. Só existe um Deus e nós adoramos esse Deus. Mas a nossa condição financeira não nos permite comprar aquela carne do açougue. Então nós vamos para o templo mesmo, nós comemos a carne lá mesmo, nós temos esse direito. Grave bem essa palavra. Nós temos esse direito de comer o que quisermos, de beber o que quisermos, de estarmos onde quer que queiramos estar. E isso começou a criar um sério problema dentro da igreja. E aí Paulo vai escrever no capítulo 9 sobre isso. Direitos. O que Paulo quer fazer aqui? Ele quer ilustrar o que ele havia dito no capítulo 8, especificamente no versículo 13. Veja só. Capítulo 8, versículo 13. Ele vai dizer assim: por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Paulo, ele era extremista. Se o que eu faço está prejudicando o meu irmão mais fraco, eu não vou mais fazer. Eu vou abrir mão disso. Agora Paulo vai ilustrar isso. O que Paulo quer ensinar aqui no capítulo 9? Um direito que ele tinha, do qual ele estava disposto a abrir mão. Paulo quer dizer o seguinte para esse grupo dos libertos: que direito eu tenho? Quando o que se está em jogo é a consciência do meu irmão. O problema era tão sério, mas tão sério em Corinto, que alguns desses menos esclarecidos ainda não estavam muito convictos da sua relação com Deus, se podiam ou se não podiam comer aquela carne. E aí, quando eles passavam nas praças, nas avenidas, em frente aos templos religiosos, e eles viam aqueles irmãos, entre aspas, mais esclarecidos, comendo aquela carne, muitos deles eram instigados a comer também. Ora, se o meu irmão, que está na igreja há mais tempo do que eu, que é mais experiente na fé, está comendo, eu posso comer também. E eles iam e comiam, só que depois que eles comiam, a consciência deles pesava. E eles diziam assim: eu não devia ter feito isso, eu sou um miserável, eu não sirvo para poder caminhar com Cristo, eu não posso ser um cristão, eu caí, e muitos deles estavam desistindo da fé por causa disso. Porque a sua consciência ainda não era uma consciência amadurecida pelo Espírito Santo. Paulo não discorda dos crentes libertos, dos crentes mais maduros. Ele não discorda deles. Ele está dizendo, de fato, o ídolo não é nada. Mas eu não tenho o direito de ferir a consciência do meu irmão. Eu não tenho o direito de exigir que o meu irmão pense como eu penso. Eu não tenho o direito de fazer com que o meu irmão abdique, abra mão dos seus posicionamentos e passe a viver como eu vivo. Eu não tenho o direito. Então ele vai ilustrar isso.
E ele vai tocar num assunto que era muito comum. Ele vai falar dos direitos que ele tinha. Ele tinha direitos. Esse capítulo, ele é tão rico que eu não consegui terminá-lo, não consegui fechá-lo de uma vez. Nós vamos ver a primeira parte hoje, versículos 1 a 14, e na próxima semana, querendo Deus, nós vamos ver a segunda parte, 15 a 27, porque ele é muito rico. Semana que vem, Paulo vai nos ensinar algo extremamente interessante, que é muito utilizado por aqueles que querem pecar, porque de vez em quando você vai argumentar com alguém que cometeu um pecado, ou que estava num lugar errado, a pessoa diz assim, eu sou igual Paulo, fiz-me de fraco para com os fracos. Você já ouviu isso de alguém? Fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhá-los. O que é que Paulo quis dizer com isso? Semana que vem nós vamos ver. Mas o fato é que Paulo estava com um grande problema nas mãos. E para poder mostrar que ele não era o tipo de pessoa que apenas cobrava, mas também praticava, ele vai ilustrar isso agora no capítulo 9. E ele vai começar dizendo assim, veja só, acompanhe comigo, versículos 1 a 3. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Olha só, olha a indireta para esse grupo que se achava livre. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Paulo está dizendo, não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E esta é a minha defesa para com os que me condenam. Paulo era colocado em xeque o tempo todo. Pessoas questionavam o apostolado de Paulo o tempo todo, principalmente esse grupo dos libertos, que se achavam no direito de fazer o que bem entendessem. E como Paulo agora estava tratando de corrigi-los, eles começavam a questionar o apostolado, a autenticidade de Paulo como um apóstolo. E Paulo está escrevendo, esta é a minha defesa para com os que me condenam. Ou seja, Paulo está se dirigindo aos causadores do problema, que são os libertos. A culpa era deles, e não dos crentes mais fracos. Pelo fato dele estar se posicionando contra esse grupo, ele está sendo, de certa forma, condenado. Por isso, ele lança mão de certas prerrogativas que os coríntios não tinham. Ele tinha mais direitos do que todos aqueles coríntios juntos, porque ele teve experiências que os coríntios não tiveram. Ele viu a Jesus ressurreto, ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus, e mesmo assim, ele estava sendo condenado porque ele discordava do posicionamento dos libertos, daqueles crentes que se achavam mais maduros. E aí ele começa a lançar mão dos direitos que ele tinha. Veja só, versículos 4 em diante. Não temos nós quem? Nós, os apóstolos, não temos nós direito de comer e beber? Nós também temos esse direito de comer o que quisermos, beber o que quisermos. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que em determinados momentos levavam suas esposas, e alguns da igreja reclamavam disso. Mas era direito deles. Paulo não era casado, mas se ele fosse, ele está dizendo, eu também tenho direito. Nós não temos o direito de levar? Todos têm, por que nós não temos? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? A questão do sustento ministerial já era uma prática da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela sabia que era responsabilidade dela cuidar dos seus ministros. Mas Paulo, ele se sente no direito de abrir mão desse direito, vocês entendem? Para ilustrar, para mostrar para aqueles libertos que, embora eles tivessem o direito de fazer o que bem entendessem,
eles, por amor aos mais fracos, deveriam abrir mão daquilo. Veja só, quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Aqui Paulo fala de um soldado que recebia o seu soldo, ele trabalhava para isso, de um agricultor que plantava esperando colher o fruto daquilo que plantava, e de um fazendeiro que apacentava o gado e alimentava-se do leite do gado. Paulo está usando aqui uma ilustração. Ao mesmo tempo, ele vai citar, veja só, o texto de Deuteronômio 25, versículo 4. Ele vai dizer, não atarás a boca ao boi quando trilhar. E aí ele vai se apegar a esse versículo e vai dizer o seguinte, versículo 8. Quando eu digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Paulo está dizendo para os coríntios, Deus escreveu isso na lei, Deus deixou isso registrado na lei, preocupado com os bois? Não foi preocupado conosco, os que ministram, os que servem, os que trabalham na igreja? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra, deve lavrar com esperança, e o que debulha, deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Irmãos, que princípio maravilhoso. Qual que é o princípio, irmãos, do Evangelho? O pastor cuida da igreja, e a igreja cuida do pastor. Esse é um princípio bíblico. Hoje, infelizmente, nós estamos às voltas com escândalos nessa área, não é? Estamos às voltas com pastores que enriqueceram, pastores que abusam da sua autoridade, pastores que exploram os fiéis. Esse não é o sentido bíblico. O sentido bíblico é a igreja cuidar do seu pastor e providenciar para que o seu pastor não tenha nenhum tipo de preocupação e possa se dedicar única e exclusivamente à igreja. É o que essa igreja faz comigo. Não é toda a igreja que pode oferecer para o seu pastor um ministério integral, mas os irmãos podem. Em contrapartida, eu preciso estar disponível para vocês 24 horas por dia. A hora que vocês precisarem de mim, eu preciso estar pronto para servi-los. O pastor cuidando da igreja e a igreja cuidando do pastor. Infelizmente, hoje nós temos muitos pastores sofrendo por causa disso. Sofrendo por quê? Porque a igreja não reconhece o seu trabalho. A igreja pode, mas não cuida dignamente do pastor. Pastores que passam por situações, imagine, irmãos, como seria difícil para mim se eu hoje fosse pastor dos irmãos e os irmãos não cuidassem dignamente do pastor Alex, e o pastor Alex aqui em cima, pregando a palavra de Deus, sabendo que uma das suas filhas está doente em casa e ele não tem condições de levá-la a um atendimento de qualidade, precisa levá-la para um SUS, precisa levá-la agora para uma UPA, sabendo que a situação lá está terrível. Como ficaria o coração do pastor nesse momento? Imagine agora o pastor aqui, pregando para vocês, cuidando de vocês, e ele não tendo da igreja um recurso digno, e ele sabendo que as coisas na sua casa estão acabando, e que ele não tem o dinheiro para poder suprir as necessidades básicas de sua família. Vocês estão entendendo o princípio? Esse é o princípio. É por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que ministram bem, principalmente aqueles que se esmeram no ensino da palavra, devem ser considerados dignos de duplicada honra. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo ali? A palavra ali está dizendo no sentido financeiro. Ou seja, a igreja precisa cuidar e valorizar aqueles pastores que se dedicam ao ensino da palavra. E cá entre nós, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês cumprem cabalmente com esse requisito.
porque vocês têm valorizado o pastor de vocês. E eu louvo a Deus por vocês. Louvo a Deus. Se tem uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, que eu e minha esposa não temos, é preocupação com as questões financeiras, porque essa igreja sabe cuidar de pastor. Louvado seja Deus pelos irmãos. Sabe cuidar. Eu não tenho o que reclamar dos irmãos nesse quesito. Louvado seja Deus. É isso que Paulo está dizendo. Veja só, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Naqueles tempos, e vocês vão se lembrar, os coríntios davam muito valor a quem falava bonito, aos bons oradores, aos sofistas, aos filósofos. Então, o que é que os coríntios faziam? Eles pagavam os filósofos para darem palestras em reuniões. Os filósofos vinham de várias partes do império e eles tinham uma taxa. E os coríntios pagavam aquela taxa com alegria para ouvirem os ensinamentos e a sabedoria daquele filósofo, daquele sofista, daquele pregador. Isso também acontecia na igreja. Quando um pregador chegava na igreja de Corinto, eles pagavam aquele pregador para que ele pudesse pregar. Agora, se um coríntio quisesse um atendimento personalizado, quisesse uma audiência particular, o preço era outro. Aquele filósofo, aquele sofista, ia para a casa daquele coríntio, conversar com ele particularmente, mas ele tinha que pagar para isso. Entende? É por isso que eu sou contra, radicalmente contra, pastores que cobram para pregar. A igreja pode levantar uma oferta e dar ao pastor? Pode, mas isso é algo da igreja. Mas nós estamos vivendo num tempo tão louco, que para você trazer um pastor na sua igreja de renome da mídia, você tem que depositar para ele tantos por cento antes. Sabe, irmãos, isso é um absurdo. Eu sou chamado para pregar em algumas igrejas, nunca. Irmão Edmilson está se preparando para ser pastor e eu conheço os princípios desse irmão. Nunca nós iremos, irmão Edmilson, nunca dizer, vou por tanto. Mas era isso que acontecia naqueles tempos. Aí Paulo está dizendo aqui, se outros participam desse poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Paulo está dizendo, se outros fazem isso, se outros cobram para pregar, nossa igreja é uma igreja muito amável nesse quesito. Veio um pastor aqui para uma série de conferências, nós entregamos uma oferta para aquele pastor, porque nós achamos isso digno, sim ou não? Mas ele nunca cobra, nós nunca recebemos, graças a Deus. Pastor, eu vou, mas eu cobro 4.000. Agora, acreditem, há pastores assim. Existem grupos musicais que não cantam na sua igreja ou no seu evento por menos de 30, 40 mil reais. Eu conheço histórias e mais histórias do Arco da Velha, que vão nos fazer chorar, porque hoje o evangelho virou um negócio rentável e lucrativo para muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, o que é que está acontecendo? Paulo está dizendo, olha, se outros participam desse poder, por que não nós? Mas nós não usamos esse direito. Olha Paulo dizendo, nós não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo para não pôr impedimento algum ao evangelho de Cristo. 12, se outros, estou repetindo aqui. Aí 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto do altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Existiu um clarinetista. O que é um clarinetista? É um
um homem que toca clarinete, um instrumento musical que precisa-se de anos de estudo para poder se tocar bem, um clarinete. Ele é um clarinetista. E sabe o que esse clarinetista fazia? Ele era famosíssimo. Era um homem extremamente famoso. E ele tinha, por parte dos seus empresários, ele tinha um ganho. Ele ganhava, ele apresentava-se em algumas localidades e ele tinha um sustento para se apresentar. Ele tinha com que sobreviver. Mas todo mês, ele saía da sua casa e ele ia para as ruas de Nova York tocar o clarinete para alegrar, para abençoar a vida das pessoas que passavam. De vez em quando alguém chegava e oferecia dinheiro para ele, ele disse, não, de jeito nenhum. Estou tocando para abençoar vocês, estou tocando para que vocês possam experimentar o teor, a essência da música de um clarinete. Estou dando a vocês a oportunidade, de graça, de experimentar o que aqueles que pagam para me ouvir experimentam. Ele fazia isso de graça, nas ruas de Nova York. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, escute, eu tenho sustento. Eu sou fazedor de tendas, eu trabalho, eu tenho sustento. Então eu prego o evangelho de graça, para que vocês possam ver que nós pregamos simplesmente por causa do evangelho e por nenhum outro tipo de motivação. É o que ele está dizendo aqui no versículo 13. Aí no versículo 14, encerrando, ele diz assim, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está falando, olha, eu tenho muitos direitos, vocês libertos estão aí batendo no peito e dizendo que têm o direito de fazer o que vocês bem entendem? Vocês estão aí lançando mão da liberdade cristã e dizendo que têm o direito de irem aos templos pagãos e de comprarem aquela carne e de comerem aquela carne. Tudo bem, vocês têm esse direito, mas não se esqueçam de uma coisa, existe um grupo aí dentro da igreja que não está aceitando isso, um grupo que não está compreendendo isso, um grupo que está se escandalizando com isso. Então, por amor a esse grupo, vocês não têm esse direito. Deu para entender? Vocês precisam abrir mão desse direito, por amor ao seu irmão. Os interesses do seu irmão precisam estar acima dos seus. Irmãos, eu não tenho o direito de ferir a sua consciência. Eu não tenho o direito de escandalizar você. Eu não tenho o direito. Eu não tenho o direito de fazer com que você entre numa crise espiritual. Então, Paulo está usando o capítulo 9 para exemplificar isso. Nós temos todo o direito. Nós temos o direito de comer, nós temos o direito de beber. Eu abro mão desse direito. E eu quero que vocês, libertos, também abram mão do direito de vocês, se isso significar crescimento, edificação espiritual para os membros mais fracos da igreja. Sabe o que é isso, irmãos? Isso se chama cristianismo. Cristianismo não é apenas uma igreja que abre as portas. Cristianismo não é apenas um povo que está na igreja 3, 4 vezes por semana. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é amor, acima de tudo. Eu aprendi aqui uma lição. Eu quero dividir esse texto em pelo menos 2 ou 3 aplicações. Mas eu quero hoje compartilhar com vocês uma aplicação aqui. E caminhando para o final do nosso culto. Enquanto os interesses de meu irmão não se tornarem meus interesses, meu cristianismo será superficial. O que é que falta na igreja evangélica hoje? Nós temos tudo. Nós temos templo, nós temos instrumentos musicais, nós temos liberdade de culto garantido pela Constituição. O que é que nós temos que os nossos cristãos que estão em outras partes do mundo, que estão sendo perseguidos, não têm? Isso que nós temos aqui, liberdade para ir e vir, liberdade para abrir as portas e receber os irmãos, liberdade de poder pregar livremente a palavra de Deus sem um soldado na porta, liberdade para falar do amor de Jesus para quem quer que nós falemos,
liberdade para ter um canal no YouTube e postar lá os vídeos com as pregações, liberdade para transmitir os cultos livremente. Nós temos liberdade e mais liberdade. Mas o que é que nós não temos, que os nossos irmãos em outras partes do mundo têm? Amor uns pelos outros. Quem faz parte de uma igreja cristã na Coreia do Norte, na China, quem faz parte de uma igreja cristã no Vietnã, quem faz parte em Mianmar, e vários outros países que perseguem cristãos no Oriente Médio, quem faz parte de uma igreja lá é verdadeiramente um cristão. Porque não tem nenhuma outra motivação a não ser adorar o Senhor e amar uns aos outros. E isso falta para nós. Nós temos o que eles não têm, e eles têm o que nós não temos. Não adianta. Nós podemos atravessar gerações, crescermos assustadoramente, sermos uma igreja de 500, 800, 1.000, 2.000, 3.000 membros, mas o nosso cristianismo ser superficial, se eu não colocar os interesses do meu irmão acima dos meus, se eu não for capaz de amar o meu irmão a ponto de abrir mão dos meus direitos. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui, para ilustrar o que eu estou dizendo. Por favor, não precisam me responder, mas analisem cada pergunta que eu vou fazer. Ela não vai aparecer aqui, mas eu quero que vocês analisem. Estaríamos dispostos, sinceramente, eu quero que nós sejamos sinceros, estaríamos dispostos a cancelar uma viagem e usar o dinheiro da viagem para custear uma cirurgia de nosso irmão? Suponhamos que tem um irmão aqui na igreja que precisa fazer uma cirurgia cara. Se ele não fizer, ele morre. E você está com o dinheiro guardado para fazer uma viagem para a Disneylândia. Você teria coragem de abrir mão dessa viagem, pegar o dinheiro, entregar na mão da família para custear a cirurgia do seu irmão? Sim ou não? Paulo teria. Não tenho dúvidas disso. Pergunta difícil, é ou não é verdade? Outra pergunta: estaríamos dispostos a abrir as portas de nossa casa para recebermos um irmão que foi despejado da sua? O irmão está desempregado, não conseguiu pagar o aluguel, foi despejado, está no olho da rua. Você pegaria esse irmão e levaria para sua casa? Difícil, não é? Abrindo mão da sua liberdade, gastando mais com alimentação, se doando, se dedicando para arrumar uma casa para ele, assumindo os custos até ele conseguir um emprego. Paulo teria. Pastor, mas o senhor está pegando pesado demais, pega leve com a gente, pastor. Eu me incluo nisso aqui, irmãos. Vocês acham que eu estou fazendo essa pergunta só para vocês? Eu me incluo nessa pergunta. Posso fazer outra? Estaríamos dispostos a adiar a compra de um eletrodoméstico e utilizarmos o valor para fazermos uma compra ou pagarmos uma dívida de nosso irmão que está desempregado? Paulo teria. Última pergunta, eu vou parar por aqui, porque eu sei que eu estou apertando muito parafuso hoje, não é? Última pergunta: estaríamos dispostos, essa aqui é mais fácil, estaríamos dispostos a assumir o compromisso de andar mais alguns quilômetros e buscar aquele irmãozinho ou irmãzinha que ama vir à igreja, mas não pode vir sempre porque não tem dinheiro para o ônibus? Mudar o itinerário, mudar a rota, passar na casa daquele irmão e buscá-lo todo o culto. Teríamos condição de fazer isso. Sabe o que é isso, irmãos? Cristianismo. Abrir mão dos nossos direitos por amor ao nosso irmão. Conta-se uma história de um sapateiro que sempre engraxava o sapato de um senhor nos Estados Unidos. E nessas conversas com aquele sapateiro, não é? Ele contou para aquele senhor que os tempos eram muito diferentes. Os tempos de hoje são diferentes demais, estão mudados demais.
E aquele senhor que estava tendo o seu sapato engraxado, era um pastor, era um cristão, ele perguntou por quê? Ele disse assim, olha, as pessoas hoje, elas não se importam mais umas com as outras. As pessoas são muito individualistas e, infelizmente, dentro das igrejas, está cheio de pessoas individualistas. Pessoas que só pensam nelas mesmas. Pessoas que só buscam o seu bem-estar. É aquele hedonismo cristão que dominou as igrejas. Ele disse, é mesmo? É assim que você vê? Sim, é assim que eu vejo o cristianismo. Deixa eu contar para o senhor, a minha mãe, aí ele conta a história da mãe dele. A minha mãe, há 60 anos atrás, a minha mãe, ela tinha um trabalho que ela fazia, porque na minha cidade sempre chegava alguém de fora, procurando trabalho, alguém de fora. Nós vivíamos um tempo muito difícil naquela época. E a minha mãe, ela morava próximo à estação do trem. E chegava muita gente procurando emprego, e aqueles homens, aquelas pessoas não conseguiam trabalho, e ficavam ali o dia inteiro esperando trabalho, e não conseguiam. E a minha mãe, ela colocava o seguinte, ela fazia o almoço para nós, e ela fazia uma quantidade a mais, e ela então montava as marmitas, e levava para aqueles homens para alimentá-los. Às vezes, ela levava lá para casa 10, 12, 15, 20 homens, fazia com que eles se assentassem assim, na porta da frente, e ali ela ia distribuindo comida para todos aqueles homens. Nossa vida era uma vida difícil, mas a minha mãe conseguia repartir o pouco que tínhamos com os outros. Às vezes, a minha mãe estava cozinhando, batiam na porta dela. Ela abria então o portão, a porta, e as pessoas, é aqui que mora a dona Maria, tal, nós gostaríamos de saber se a senhora teria um prato para nós estamos famintos, não arrumamos nada. Ela, calma, claro que eu tenho. Ia lá na cozinha e preparava aquela refeição saborosa e entregava para aqueles homens. Um dia ela perguntou, escutem, como foi que vocês descobriram o meu endereço? E aí aquele homem disse assim, o endereço da senhora está escrito em todas as paredes dos trens. O endereço da senhora está escrito em todas as paredes dos trens. Está com fome? Vá nesse endereço. E aí eu aprendi, eu quero finalizar com 2 frases para você. 2. A primeira frase, os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que se planejam. George Marshall disse isso. Às vezes você não precisa fazer muito, mas fazer. A segunda frase é de Spurgeon, Charles Spurgeon. Necessitamos mais da pregação ativa e menos da discursiva. É isso que Paulo quer nos ensinar aqui. Os interesses do seu irmão precisam estar à frente dos seus. Você precisa ser capaz de abrir mão dos seus direitos. Ele está querendo mostrar, eu abri mão dos direitos que eu tenho. Eu não recebo sustento de vocês. Eu e Barnabé, nós não recebemos sustento de vocês. Se os outros recebem, nós não temos nada a ver com isso. Nós não recebemos. E olha que nós temos direitos. Nós temos o direito de beber e comer como vocês. Temos o direito de fazer muitas coisas, mas nós não fazemos. Nós somos capazes de abrir mão do nosso direito. E é isso que vocês, libertos, precisam fazer na igreja, por amor ao seu irmão. Isso é triste, porque isso não existe, ou quase não existe mais no cristianismo de hoje. O que tem de pessoas se escandalizando com atitudes, com posicionamentos de outros cristãos, e esses cristãos não estão nem um pouco interessados ou nem um pouco motivados a abrir mão dos seus direitos por amor ao irmão. Então, e eu termino, irmãos, os interesses de meu irmão não se tornarem meus interesses, meu cristianismo será superficial.
É apenas um conjunto de regras, uma coletânea de hinos e uma oferta que se entrega no final do mês. É só isso. A minha oração é que o Senhor tenha falado conosco, porque falou muito comigo. Me balançou. Não seremos a igreja de Jesus se nós não mudarmos as nossas posturas e as nossas atitudes. Não seremos. Não pense você que somos igreja de Jesus, porque estamos aqui hoje, 45 pessoas reunidas em culto ao Senhor, depois de um tempo separados. Não pensem vocês que somos igreja do Senhor, porque lá na frente tem uma placa, Primeira Igreja Batista de Pará de Minas. Seremos igreja no dia em que conseguirmos colocar os interesses do meu irmão como meus interesses, e às vezes acima dos meus interesses. Quando eu for capaz de tomar atitudes que um ímpio não toma. Irmãos, eu conheço pessoalmente um rapaz que quando ele era pedreiro, trabalhava fichado numa obra, ele era funcionário de uma construtora, mas quando ele tirava férias, ele sempre estava trabalhando de graça para um irmão na igreja que precisava aumentar um cômodo, assentar um piso, rebocar uma parede, consertar um encanamento, construir um banheiro e até mesmo construir uma casa. Ele abria mão das férias dele, 30 dias de férias, todos os dias, de 7 da manhã às 5 da tarde, ele ia para a obra daquele irmão, trabalhar para aquele irmão de graça. Porque o irmão não tinha condições de pagar um pedreiro e precisava fazer a obra, e ele dizia, eu vou fazer a obra para você. Compre apenas o material e a mão de obra e tudo, é por minha conta. E ele fazia isso. Eu conheci esse irmão. Uma pessoa extraordinária, e você vê a vida dele hoje. Que vida, que pessoa fantástica. Que pessoa abençoada por Deus. A minha oração é que o Espírito Santo tenha falado conosco e que nós tenhamos realmente a capacidade de refletir que tipo de cristianismo é o meu. Vamos orar? Pai Celestial, nós agradecemos por ter falado conosco e por ter nos desafiado nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter nos mostrado o que o Senhor nos mostrou. Perdoe-nos, porque ainda estamos longe, muito longe, de viver esse verdadeiro cristianismo das Escrituras, mas que nós possamos chegar lá. Que Teu Espírito nos ajude a colocar as coisas em ordem. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. E muito obrigado por essa primeira reunião pós-fechamento. Obrigado por ter nos trazido até aqui. E que hoje à noite, para a Tua glória, possamos estar juntos mais uma vez. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos? Domingo que vem, querendo Deus, celebraremos a ceia do Senhor e nós vamos encerrar o capítulo 9. E aí eu repito, o que é que Paulo quis dizer? Fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar alguns. Fiz-me de judeu para com os judeus. O que é que Paulo quis dizer com isso? Será que foi um passaporte para o pecado? Será que é uma justificativa para o pecado, como muitos hoje usam? Venha domingo e você vai entender. À noite estaremos aqui, se Deus permitir, iniciando uma série de preleções para a família. Hoje nós estamos já no segundo dia do mês de maio, quando comemoramos o mês da família. E eu quero convidar você para... Vamos tentar, é claro, não sabemos se vamos conseguir transmitir o culto hoje à noite, é claro que nós vamos tentar. Se porventura conseguirmos, você poderá acompanhar na sua casa, e nós vamos hoje receber uma outra leva de irmãos, um outro grupo que se inscreveu para o culto da noite. Repetindo, se você se inscreve, participe, por favor. Se você não puder, me fale que eu vou abrir vaga. Tinha pessoas esperando vaga para estar conosco hoje de manhã. Então, se você se inscreveu, participe. Não se inscreveu, não venha, para a gente não ter... Hoje nós estamos quantos aqui, Claudinei?
46, né? Mais ou menos. Quase 50 pessoas, né? Nós podemos ter até 55 pessoas. Então, estamos dentro do limite estabelecido pela prefeitura. Graças a Deus. Mas se muitos vierem sem se inscrever, aí a coisa pode ficar difícil. E nós vamos ter que fechar o portão e não deixar a pessoa entrar. Imagine que situação embaraçosa. Então, eu peço que vocês se inscrevam. E se você quer ter o seu lugar garantido, é só me falar, pastor, vou todo domingo à noite, como alguns já fizeram. Aí pronto, seu lugar está garantido. Que vocês tenham um domingo abençoado e que o Senhor abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, bom dia.